16 bilhões no total, se incluir os militares, né? Mas como é que se fabrica esse déficit? De novo, vamos lá na origem do argumento. De novo, pega-se as contribuições previdenciárias e se compara com o pagamento de pensões e aposentadorias. Só que o que está por trás disso? Se a gente volta no tempo, por exemplo, há 25 anos atrás, o Poder Executivo, por exemplo, tinha 662 mil servidores ativos do Poder Executivo. Nos últimos 24 anos, esse número de servidores na ativa cresceu apenas 8%. É o famoso desmonte do Estado, porque a população subiu quase 40% no período. Aumenta-se as necessidades de serviço público na justiça, tem mais gente para atender no hospital, na escola, né? Teria que aumentar pelo menos na mesma proporção da população, né? Para se atender bem as pessoas, né? Mas não cresceu. Por quê? Porque as pessoas foram se aposentando e não se fez a reposição devida, né? Não é à toa que hoje se gasta muito menos no servidor público do que se gastava antes, né? Se a gente olha a receita corrente líquida, a comparação que se faz, o que se gasta com o servidor em relação à receita corrente líquida, caiu enormemente. O Fernando Henrique, né, que é considerado um deus neoliberal, gastava 54,5% da receita corrente líquida com servidores públicos em 1995. E hoje se gasta quanto? 38%. Incluindo aposentados e pensionistas, hein? Ou seja, se a gente olha nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, o que se gasta com o servidor público, né, incluindo os aposentados e pensionistas, é muito menos do que se gastava 20 anos atrás, né? Mas o governo, obviamente, fabrica o déficit, é óbvio, de acordo com a metodologia que se tem, vai deixando as pessoas aposentar, não repõe os ativos, e fala, as contribuições dos ativos não são suficientes para pagar os aposentados. É óbvio, não repôs. Um exemplo dessa falácia, né, total, né, é o próprio caso do judiciário. Né, do judiciário, onde houve algum tipo de reposição, que também não foi o ideal, está muito aquém do que deveria, mas houve algum tipo de reposição de pessoal. Se a gente pegar o judiciário em si, tem superávit. Se a gente pega os servidores do judiciário na ativo, pega 33% da folha total, que é 22% da cota patronal e 11% da contribuição do servidor. Pega 33% da folha dos ativos do Poder Judiciário e compara com o pagamento de aposentadorias e pensões. Tem superávit. Ou seja, então, depende, né, como foi colocado aqui anteriormente, depende do setor. Né, onde se fez, onde, por exemplo, se encaixou completamente o serviço público, não se repôs os servidores, é óbvio que vai ter déficit, o suposto déficit. Né, porque eu questiono até mesmo essa lógica, né, de se ficar comparando contribuição com o pagamento, né, porque isso é uma política pública. Se o governo quer carreira, quer qualidade no serviço público, tem que garantir uma aposentadoria de qualidade. E aí vem o argumento neoliberal, mas não tem dinheiro. Vamos à discussão econômica. Vamos mostrar o orçamento como um todo. E mostrar que é possível sim, tem recurso. Tem recurso para juros, por que não tem recurso para o servidor? Né? Por que se quer resolver fazendo reforma da Previdência e não mudando o modelo econômico? Fazendo o país arrecadar mais, fazendo as pessoas entrarem no mercado de trabalho formal, aumentando a receita da Previdência. Ou seja, tudo tem o seu argumento. Né? Muita gente, né, o governo quer se aproveitar dessa crise, né, que na verdade é uma crise fabricada, né, porque juros na lua, né, juros estratosféricos,
no meio de uma recessão, é para fabricar crise mesmo, né? E aí vem a crise e eles se aproveitam disso para dizer que tem que cortar direito. Realmente é uma engenharia, né? Pois bem. E aí, finalmente, vem as propostas que o governo está colocando. Antes, propriamente, da reforma da Previdência, né, nós discutimos aqui a questão do diagnóstico que se faz da economia. A partir de um diagnóstico A ou B, você vai fazer a reforma X ou Y. Né? E, baseado no diagnóstico favorável a eles, dizendo que tem déficit, tem rombo nas contas, qual vai ser a política que eles vão adotar. PEC 241, até já foi colocado aqui no debate anterior. Qual que é o argumento dessa famosa PEC, né, Proposta de Emenda à Constituição 241? É a chamada PEC do teto de gastos, né, que a gente viu aí na grande imprensa como a única forma de resolver o problema que é urgente, necessário, tem que ser agora, não tem como, o país está em déficit. Esse é o argumento que a gente ouve nos jornais. Será que realmente é isso? Olha só a crueldade dessa PEC. Né? Artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fica instituído o novo regime fiscal, né, no âmbito dos orçamentos fiscais e Seguridade Social da União, vigorará por 20 exercícios financeiros, 20 anos. E ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas, a palavrinha de novo, primárias. Né? O que significa despesas primárias? A dívida é ao concurso, a dívida está fora do limite, a dívida está fora do teto. Né? Para a dívida não tem teto. Né? E qual que vai ser o limite? Do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo ele vai estar sujeito ao teto de gastos. E mais, inciso 2, olha os órgãos que estão aí. STF, STJ, CNJ, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça do Distrito Federal e Território, no âmbito do Poder Judiciário. E aí ele vai elencando diversos órgãos. Depois tem o Legislativo. Só para efeito de simplificação aqui, para caber na tela, eu pulei aqui para o parágrafo 1º, que mostra qual que é o limite. Né? Cada um dos limites a que se refere o CACT equivalerá. Para o exercício de 2017, a despesa primária, de novo a palavrinha, só a palavrinha mágica de novo, né? A despesa primária, que são os gastos sociais, com servidores, com previdência, com saúde, né? Paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2. O que vai ter de recurso para cada um desses órgãos que eu coloquei vai ser o que foi gasto em 2016, mais 7,2% e acabou. E para os exercícios posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA. Ou seja, quando a gente olha isso aí, o próprio crescimento populacional já implica em custos maiores com a Previdência, porque as pessoas, a população cresce. Né? Se você aumenta a quantidade de pessoas chegando lá, na Previdência, e não pode aumentar em termos reais, o que vai acontecer? Vai cortar em algum lugar. Portanto, essa PEC, na verdade, ela já é a preparação, já é quase a indução da reforma da Previdência, porque se não pode aumentar mais a inflação, e as pessoas aumentam, a população aumenta, vai ter que fazer a reforma. E a PEC já foi aprovada em primeiro turno, na Câmara, né, por 366 votos, bem mais do que os 308, quando a gente sabe as negociações lá de cargos, né, são muito grandes, né, e a partir daí eles fazem isso. Né. Artigo 104, aqui é que está o problema principal. No caso de descumprimento de limite individualizado, ou seja, cada um daqueles órgãos, hein? STF,
Justiça Federal, Justiça Militar, cada um individualmente. Aplica-se até o final do exercício de retorno das despesas, os respectivos limites ao Poder Executivo, o órgão elencado, órgão elencado no inciso 2. Quais são os órgãos elencados no inciso 2? Exatamente esse que eu falei. E nos incisos 1, 2 a 5 do caput, do artigo 102, que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações: concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação, remuneração de membros de poder ou órgãos, servidores, empregados públicos militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor dessa emenda constitucional. Se tinha alguma coisa lá atrás, deu. Para cá não vai ter mais nada. Criação de cargo também não pode, alteração de estrutura de carreira também não pode mais, admissão de pessoal também não pode, concurso público também não pode, auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação, não pode nada, se descumprir o teto. Aí que está o problema. O próprio crescimento vegetativo da folha, as pessoas vão progredindo na carreira, vão aumentando. Só isso já fura o tempo. Se é assim, a partir daí vem todos esses impedimentos. Por que eu estou colocando isso aqui? O que isso tem a ver com a reforma da Previdência? Tudo. Porque se o próprio crescimento vegetativo da folha não pode fazer mais concurso, se fizer um concursozinho ali, aumentar o pessoal ali, já tem que cortar tudo. Não pode aumentar mais que a inflação. Não vai ter aumento real. Não pode aumentar a folha. Então isso aí já é a indução na prática da reforma da Previdência, porque esses limites que estão aqui, os tetos, de um determinado órgão, é o quê? Os ativos aposentados e pensionistas daquele órgão. É o que está escrito na Constituição, na PEC. Então, o problema é sério, já está sendo aprovado, já foi aprovado em primeiro turno na Câmara, por 366 votos. A votação do segundo turno está previsto para o dia 24, é a previsão, a gente não sabe, eles sempre às vezes antecipam ou postergam, mas está previsto para o dia 24, agora a votação do segundo turno na Câmara, depois vai para o Senado, tem que ser aprovado em 2 turnos de novo, e aí, realmente, se essa PEC for aprovada, já é, na prática, uma indução à reforma da Previdência. Então, para concluir, algumas propostas que estão sendo colocadas aí na imprensa, a gente não tem certeza se vai acontecer, mas é o que está sendo ventilado: idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, ambos 65 anos. Quem tem mais de 50 anos permaneceria na regra atual, mas teria que pagar um pedágio, redução nas pensões, em 50% a 60% das pensões, e aumento na contribuição previdenciária de 11% para 14%. Porém, ainda não há uma proposta formalizada. Diante disso, quais são as alternativas que a gente tem? Como já foi colocado aqui, a mobilização, conscientização da população sobre o verdadeiro vilão das contas públicas. Nós temos que mostrar para a população, esse rombo que está aí, não é nossa responsabilidade, não é a responsabilidade dos servidores, da saúde, da educação, é da dívida. E questionar, é possível resolver a crise aumentando os gastos sociais e não congelando esses gastos por 20 anos. E aí, a última questão, que é óbvia, a auditoria da dívida, investigar que dívida é essa, de onde veio. Inclusive eu deixo essa questão, uma possível questão aí para quem tiver interesse no debate, pode anotar e passar depois as questões, sobre como é que vem de onde vem essa dívida? Os verdadeiros fatores que geram dívida pública não tem nada a ver com gasto social. A gente sempre teve superávites primários seguidos durante décadas. Fizemos um superávit primário de 1 trilhão nas últimas décadas e a dívida se multiplicou por 40. Por quê? Porque o que faz a dívida crescer não é o gasto social, é o juros estratosférico e diversas outras operações financeiras. Então, quem tiver interesse,
né, quem tiver qualquer questionamento pode anotar, passar, né, para a mesa, que depois a gente pode responder. Eu agradeço a oportunidade, né, acho que o Citraem tem uma função muito importante, que é conscientizar, né, os servidores e a população como um todo dessa grande mentira que está sendo colocada nos jornais todo dia, e que é um crime contra a opinião pública. Obrigado. Nós agradecemos a exposição do senhor Rodrigo Ávila, e agora eu vou abrir para intervenções na mesa no período máximo de 10 minutos, para quem quiser posicionar. Bom, eu queria dizer o seguinte, que eu e o Zé Francisco fazemos parte desse núcleo mineiro que discute auditoria, e eu, em todos os nossos encontros, esse que a gente faz no interior, eu sempre reitero o apelo para que os colegas aqui criem o núcleo no seu município também. Porque, como disse o professor Anderson, os servidores públicos têm um papel fundamental na formação de opinião. Sabe? Quando você trabalha, eu trabalhei em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, uma região muito carente de absolutamente tudo. A única carência que eles não têm é da criatividade, né, da cultura. Tem um artesanato maravilhoso, uma música maravilhosa, mas eles têm uma carência de informação. Então, lá em Almenara, eu fazia uma coisa que chamava quarta-feira na praça. O que era quarta-feira na praça? A gente pegava um médico, ia discutir sobre AIDS, sobre gravidez precoce, pegava um juiz e ia falar sobre o Código Penal. Na quarta-feira podia acontecer qualquer coisa. Então, isso virou uma referência. Esse é o nosso papel, sabe? É importante a gente sair desse nosso casulo e contribuir com a formação política, porque esse governo não está de brincadeira. Nós formamos, a sociedade elegeu o pior congresso na história da República. Nós elegemos a chamada BBB, né? Bancada da Bala, da Bíblia e do Boi, que foi a maior desgraça. O resultado tinha que ser esse mesmo. Não podia ser outro. E é daqui para pior. Nós estamos no pior dos mundos. Sabe por quê? Porque a crise econômica, ela é cíclica. Se nós pegarmos na história, nós passamos já, a nossa geração aqui, já passou por pelo menos 5 crises econômicas. O governo está usando esse argumento para subtrair direitos sociais duramente conquistados. E não são direitos brasileiros, nacionais, não. São direitos internacionais. Servidores públicos do mundo inteiro têm os direitos que nós temos. Porque se vocês pegarem a lei, tem todo um fundamento para a gente ter estabilidade. Estabilidade todo trabalhador deveria ter. Não somos só nós. Trabalhar 6 horas, 7 horas por dia, todo trabalhador deveria ter isso. Para poder viver, para poder ter saúde. Mas existe uma cartilha. E quando a gente fala mídia, a gente tem mania de falar só da Globo. Mas não é só a Globo. É o SBT, é a Record, é a Band. Toda essa imprensa, sabe por quê? Porque eles vivem do dinheiro do governo federal. Presta atenção quanto gastou o Alckmin em São Paulo, com a campanha, mesmo com a polícia sentando o cacete da forma mais covarde que já se viu até hoje. Mas o Alckmin gasta uma baba de dinheiro para falar que o governo dele é bom. O governo federal vai fazer a mesma coisa. Então nós temos que sair desse casulo, entender que nós somos iluminados. Só pedir para o senhor concluir, porque nós estamos com programação. Entender que nós somos iluminados, fazendo parte de uma corporação importante e contribuir com a formação política de pessoas que com certeza precisam da nossa ajuda. É isso. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo, que está sempre prestigiando todas as vezes que ele é convidado. E mais uma vez o Citraem. O Citraem não é só um dos maiores apoiadores da auditoria aqui em Minas, mas como também, se não me engano, a auditoria está um curso em pleno andamento. Todo ano a auditoria abre
o curso para a pessoa tomar, ser um dos maiores formadores sobre opinião, sobre discussão sobre a dívida. Se não me engano, se não me falha a memória, tem 10 servidores aqui do Citraem que estão participando desse curso. E falar sobre números é chato, é complicado, mas nós devemos nos enfrentar nesse momento. Só rapidinho, gente. Não acabou, mas nós tivemos o ano passado, quando se fala sobre déficit, o governo falou um déficit de 111 bilhões. Para esse ano está projetando um déficit de 170. Se eu estiver errado aqui, o Rodrigo me corrige. Nós tivemos uma arrecadação de 2,742 trilhões, isso pelo CIAF, e uma despesa de 258. A auditoria chegou a uma conclusão, quando falou de déficit, teve um superávit de, se não me engano, foi quase 480 bilhões. Nós contestamos desse déficit. Nós gastamos com o pagamento da dívida 962 bilhões, 42% do orçamento. Em previdência, 514 bilhões. Em educação, 88, tudo 100 bilhões, tá? Em saúde, 93. Assistência social, 69. A previdência em si, na realidade, a previdência não apenas composta, ela é composta pela assistência social, que engloba saúde, assistência social, propriamente dita previdência. Então, nós tivemos superávit da previdência, nós tivemos arrecadação na previdência do sistema que deu plano aqui, mas nós tivemos uma arrecadação de 742, se não me engano, e tivemos uma despesa de 542. Então, tivemos superávit com relação à assistência social, ao ponto rápido dá 248 mais ou menos. Então, onde foi parar esse déficit? Nós tivemos, como diz o Rodrigo, nós temos sempre que fazer um contraponto. Nós não podemos simplesmente chegar e falar, a previdência não tem déficit. Nós temos que chegar e mostrar onde está esse déficit. Temos que cobrar. Apresente para nós onde é que está esse déficit. Aí nós iremos para nós e iremos contrapor. Na realidade, nós temos que vestir essa camisa e ir para a luta. Nós sempre, como diz o não, temos que sair do nosso casulo. E o momento é agora. E os sindicatos estão fazendo a sua própria parte. Então nós temos que ir para a rua. Não é como diz o colega, tudo bem, muitas vezes a bandeirinha não tem nenhuma influência, mas muitas vezes, se ela aparece na mídia, ela consegue talvez influenciar nossos colegas que estão parados. Vamos sair do nosso casulo, esse é o momento, vamos sair daqui e pensar, vamos conversar com relação. Dentro da nossa família, nós temos um que é aposentado, um que está em vida de aposentar, outro que está desempregado. Vamos fazer essa discussão sem medo. O momento é agora. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu só gostaria de salientar a importância de cada um. Tendo em vista que a 241 está prevista a votação em segundo turno agora no dia 24 e a princípio a apresentação da reforma após o segundo turno, eu acho que se cada um mobilizar e conscientizar os mais próximos, nós poderíamos mudar, excluir inclusive a diminuição e a restrição de direitos que o governo está querendo impor para toda a classe trabalhadora do Brasil. Então, cada um ter consciência e fazer a sua parte para que possamos fazer parte desse processo de forma satisfatória. Eu queria agradecer a todos pela participação e convidar a Helena Cádia para presentear o nosso palestrante uma placa sobre o evento. Convidamos a todos para o coffee break e retornaremos em seguida 20 minutos para a continuidade dos trabalhos. Coffee break?